Salve galerinha, professor Valci de volta, dando continuidade naquela nossa aula sobre o nazismo, beleza? Então agora a gente vai entrar na consolidação mesmo do nazismo, como Hitler foi desenhando todo o sistema, toda uma construção de uma ideologia, os personagens que estiveram junto com ele, tecendo todos esses ideais nazistas que vão desembocar em tudo aquilo que eles fizeram lá no período da Segunda Guerra, tá certo? Então é uma aula muito assim explicativa no sentido de dados, são elementos, pessoas, ok? De como Hitler foi realmente fazendo, muito teórica mesmo. Então, começa aqui, ó. Até 1934, a Alemanha viveu, né? Nós vimos na aula anterior, um período muito conturbado, várias pequenas revoluções, os partidos contrários aos outros, sem se entender direito. A partir de 34, quando o Hitler e o Partido Nazista começa a desenhar a política dentro da Alemanha, dá uma acalmada. Dá uma acalmada por conta também do sistema que eles vão colocando em prática, né? Perseguições, amigo é amigo, inimigo preso, morto, e assim vai se construindo, se redesenhando, como ele mesmo diz, fazendo uma remodelação da sociedade alemã, tudo dentro do seu ideal. Então, o nazismo não desejava deixar nada, nenhum setor desorganizado, ele queria tudo dentro dos seus moldes. Porém, como diz aqui, ó, nem permitir que algum grupo ou indivíduo se abstivesse, ou seja, ninguém podia ficar de fora. Todos tinham que estar alinhados aos ideais do Partido Nazista. Cidadãos alemães seriam considerados tanto em função de suas ideias e sentimentos quanto de suas ações. Não se permitiria a manifestação da consciência individual contrapostas à exigência, tá difícil, hein? As exigências do partido e do Estado. Ou seja, não tem mais aquela coisa, qual é a minha vontade, qual é a sua vontade, qual a vontade desse grupo ou daquele grupo. Isso acaba. Todos vão ter que estar de acordo com a vontade do Estado. Essa nova política redesenhada pelo Partido Nazista. A prática, como em todas as formas de sociedade totalitária ou democráticas, nunca era tão consistente quanto a teoria. Óbvio, você cria toda uma teoria de como você vai ter um Estado perfeito, mas quando você coloca em prática, é óbvio que isso é muito mais difícil. Você não consegue generalizar, você não consegue fazer com que todas as pessoas estejam ali seguindo as suas ideias. Sempre vão ter os contrários e sempre vão ter as divergências. Até a eclosão da guerra, a Alemanha estava aberta a visitantes. Então, até 1939, a Alemanha ainda não era um país fechado. O nazismo ele ainda aceitava entrada e saída de turistas e até de alguns produtos, mas tudo controlado, tudo vigiado. Tá? A Alemanha está aberta, entra e sai, mas as ideologias, o que se trata, o que se conversa, com quem, onde foi, onde vai, eles estavam sempre de olho. E eles começam a ter problemas, eles vão ter problemas com vários setores internacionais, inclusive com a igreja. Porque, óbvio, a Alemanha nesse período é um país cristão, tá? Cristão, não sei precisar se a sua maioria seriam católicos ou não, mas eram cristãos, ok? E dentro de igreja nós sabemos que existem grupos, a igreja ela não se separa totalmente da política do Estado, ela se envolve. Então, às vezes, grupos religiosos se contrapunham às ideias do nazismo, e aí ele vai ter problema, ele vai entrar em atrito com alguns grupos. A prática nazista com relação ao problema religioso era confuso e inconsistente, marcada por uma hostilidade fundamental e por inúmeras pequenas perseguições, como expulsão de monges, freiras, fechamento de igrejas, prisão de pastores e padres. Nota-se, pastores e padres, não tinha essa história. Ah, eu sou católico ou eu sou protestante.
você pode ser o que você quiser, desde que você aceite as ideias do meu partido. Mas sem concretizar as medidas avassaladoras que teriam agradado alguns líderes do partido. Então, aquela colocada em prática de vez, é assim que vai funcionar, é óbvio que demora. Ou até nem conseguem. Eles vão tendo que ir adaptando de acordo com o que vai se seguindo o fluxo. Passou algum tempo antes que Himmler e Heydrich criassem a SS, que provariam ser o instrumento mais eficaz para os propósitos de Hitler. O que é a SS? É a polícia de segurança, a guarda de confiança do partido nazista e, óbvio, de Hitler. Uma razão importante da dificuldade foi o choque entre autoridades rivais. Isso é interessante. O que vai acontecer? Isso vai causar dificuldade, mas em algum ponto vai ajudar Hitler também. Abaixo, nos cargos menores, várias autoridades de vários partidos e até dentro do próprio partido nazista, eles estavam lutando para assumir cargos. Enquanto eles lutavam no degrau de baixo, Hitler acabava ficando tranquilo no degrau de cima, porque as lutas entre esses rivais políticos eram mais ali, entre os escalões de legislativo, algum baixo executivo, não chegava na luta em tentar tirar o Hitler do poder. Hitler, além de não possuir talento algum para a administração, desconfiava instintivamente da criação de processos administrativos que pudessem limitar o seu poder de decisão. Isso aqui, gente, o não confiar em ninguém, isso é comum dos governos totalitários. Nós vamos ver isso com Mussolini, nós já vimos isso com Stalin, vocês vão ver isso com Vargas. O próprio período de intervenção militar ele se fecha só entre eles, só os generais de alta estrela, de alto calão assumem. Então, isso, quando se tem um governo imposto, quando se tem um governo onde as decisões são impostas ao povo, geralmente eles desconfiam de tudo e de todos. Então, essa eterna teoria da conspiração, ela está ali num cantinho dos totalitaristas, no cantinho da cabeça, da mente dos ditadores. Isso é normal. Eles não confiam em ninguém. Ou eles confiam em pouquíssimas pessoas. Dificuldades seriam contornadas por ações de emergência, criação de organismos especiais, método que conduzia quase invariavelmente à superposição e ao conflito de autoridade entre ministérios, entre partido e Estado, entre diferentes organizações partidárias. Isso aqui é mais ou menos o que eu falei há pouco. Então, eles estão aqui, esse conflito interno entre partidos, entre organizações partidárias, entre pessoas lutando para assumir ministérios, isso vai ajudar Hitler e os seus, da cúpula superior do partido nazista, a ficarem tranquilos para traçarem todos os seus planos e irem colocando em prática. Entre 33 e 39, os nazistas percorreram um longo caminho em direção à remodelação da vida alemã, estendendo o padrão totalitário para além da esfera política. A chave de sua estratégia, os mais jovens. E essa vai ser a grande sacada de Hitler, quando ele começa a pregar em cima dos jovens, como nós costumamos dizer aqui, né? Teleguiando. Então, quando ele começa a teleguiar os jovens, quando ele começa a trazer os jovens para dentro do partido, é a cartada de mestre de Hitler. Num discurso ele declara, quando um opositor diz, não passarei para o seu lado, calmamente replico, o seu filho já nos pertence, você morrerá, os seus descendentes, no entanto, desde já estão no novo campo, em pouco tempo não conhecerão nada mais a não ser esta nova comunidade, ou seja, ele traz todos os jovens para si, ele cria um modelo de doutrinação que deixa o jovem esperançoso de uma nova Alemanha, porque muitos desses jovens eles nasceram e foram crianças e adolescentes dentro de uma Alemanha
quebrada financeiramente. E de repente eles têm um líder que eles olham, ó, o cara está melhorando tudo para nós. E aí eles seguem. Todos os professores do jardim de infância à universidade foram compelidos a se filiarem à Liga Nacional Socialista de Professores e a ensinar só o que lhes era ordenado. Isso aí é outro detalhe. A educação, a escola, nesses sistemas totalitários e até de governos militares, ela é direcionada. Você trabalha aquilo que o governo quer que você trabalhe. Então você não tem muito a opção de, mas eu não concordo com isso, isso deveria ser assim. Não, o governo está lhe dizendo que é aquilo, que aquilo é daquele jeito, então será. Você vai aceitar e vai seguir. E essa doutrinação acontece desde pequenininho. No Brasil já ocorreu isso? Já. Nós já tivemos na educação, a educação positivista, lá do período dos militares, onde você sentava numa cadeira, tudo ordenadinho, tudo certinho, não podia sair para um lado e nem para o outro, tudo em ordem, fila. Os livros eram todos ali informações, os grandes vultos, fulano de tal que descobriu tal coisa, foi o Beltrano que fez não sei o quê, e o grande herói tal, e você tinha que apenas gravar aquelas informações, apenas assimilar aquilo que estava sendo contado naquele livro, porque aquele livro foi escrito e autorizado pelo governo, e o governo sabia o que era melhor para você, certo? Fora das universidades alemãs, outrora famosas por sua pesquisa científica, tornaram-se centros de ciência racista, principalmente a questão de desenvolver e provar cientificamente a teoria ariana de Hitler, onde os brancos arianos são superiores a todos os outros, onde o negro, o judeu, onde o próprio branco que não é de descendência ariana, ele também é inferior. Fora das escolas, organizações de juventude independente, incluídas das igrejas, foram banidas. E todos os jovens alemães, desde os 6 anos de idade, induzidos a afiliarem na juventude hitleriana. Então, a partir de 6 anos, já ia para os grupos e começava a doutrinação. Então, a lavagem cerebral começava lá desde criancinha. Aos 18 anos, o jovem do sexo masculino ia para os quartéis como soldados. As jovens, as meninas, iam para os serviços domésticos e para as fazendas, mas tudo trabalhando para o governo dentro das ordens e dentro da educação governamental. Durante esses anos de formação, os jovens ficavam sujeitos a uma contínua doutrinação na fé nazista. Nada podia ser publicado sem o consentimento do Ministério da Propaganda. Ministério da Propaganda, isso é outra arma muito forte dos governos totalitários e ditatoriais. Todos eles criam um mecanismo de todo o tempo estar ali na TV, nas rádios, nos jornais, mandando propagandas para o povo ver aquilo e dizer, que lindo, que maravilhoso. Vargas fez isso. O Vargas cria um departamento inteiro só para divulgar a Voz do Brasil. Ele que criou para poder todos os dias, naquele horário, ele divulgar os feitos do seu governo. Então, a propaganda ela é uma arma fortíssima na mão dos governos totalitários. Ao período de intervenção militar, de 64 a 85, os militares também usaram muito essa ferramenta. Muitas propagandas, muitas frases de impacto, Brasil, ame ou deixo, aquela coisa toda, as musiquinhas das Copas do período de intervenção militar, era toda aquela coisa de enaltecendo a nação. Então, a propaganda, literalmente, para esses governos, ela é a alma do negócio. E aí a parte mais conhecida do nazismo e mais triste, né, que é o antissemitismo, é o ataque contra o povo judeu.
É isso aí, o Hitler, quando ele assume, eles já começam a tecer toda a sua ideologia em cima disso. Tem a questão deles culparem o povo judeu pela derrota na Grande Guerra, né, que é o que nós conhecemos como Primeira Guerra Mundial, porque muitos industriais, muitos comerciantes que moravam na Alemanha ou que eram alemães judeus, e eles alegam que essas pessoas não ajudaram o governo quando o governo precisou. Então, há N motivos criados, forjados pelo nazista, para poder justificar esse ataque em cima dos judeus. Então eles já começam criando leis. Tudo ou todos que fossem judeus eram alvo de ataque. Conforme os ensinamentos nazistas, o judeu era a fonte de toda a corrupção. E a Alemanha precisava purificar-se desse veneno racial, se não pelo extermínio físico, pelo menos por meio da completa expulsão dos judeus da vida alemã. Se eu não posso matar todos, eu tenho que pelo menos expulsá-los, fazê-los saírem de dentro da minha nação. Eles estão atrapalhando o meu país. Eu não posso deixar essas pessoas atrapalharem a minha vida dentro do meu país. Definido como todas as pessoas que tivessem até mesmo uma única ascendência judaica, os judeus foram excluídos de todos os cargos públicos. Significava perda de direitos de pensão, profissões, inclusive do magistério da medicina e do direito dos esportes e das artes. Ou seja, toda a esfera político-administrativa, todo o meio profissional, os judeus foram exonerados, foram expulsos. Vai começar aí um expurgo dos judeus de dentro da Alemanha. Os que eram já aposentados, que já viveram toda uma vida dentro da Alemanha e que agora usufruíam um pouquinho do que construíram, perderam tudo. Estâncias de férias, restaurantes e hotéis foram cobertos com advertências: não queremos judeus aqui. Qualquer nazista podia espancar, expulsar ou roubar um judeu impunemente. Então, estou indo na rua, olhei ali, é um judeu, bora bater. Podia bater, podia roubar, podia fazer o que eu quisesse com o judeu. Eu era alemão e ele era judeu, eu sou superior, ele está dentro do meu país, eu não quero ele aqui. Então, para mim fazê-lo ir embora, se for pela violência, que seja. Aqueles que tentavam fugir para o exterior só podiam sair depois de privados de seus bens e propriedades. Então, primeiro eu dou tudo para o governo, talvez o governo autorize eu sair. Muitos foram enganados. Muitos, depois de entregar tudo para o governo, foram colocados em trens e levados direto para os campos de concentração. O cara estava achando que estava indo embora e ele estava indo para a exploração total nos campos de concentração. Outro detalhe, os campos de concentração, muitos alemães não sabiam da existência dos campos de concentração. Muitos alemães achavam que os judeus tinham ido realmente para fazendas, que estavam trabalhando fora das cidades. Tá? Havia algumas propagandas em que eles mostravam os campos de concentração como um lugar bacana. Olha, na fazenda, lá eles trabalham, lá eles se divertem. Aí tem várias coisas também que eles faziam uso da propaganda para omitir do povo alemão as atrocidades que eles estavam fazendo. Tem muito disso também. A gente também não pode generalizar, achar que todo alemão era do mal, todo alemão queria matar judeu, todo alemão queria acabar com tudo, todo alemão adorava os campos de concentração. Não é assim. Havia também aquelas pessoas que eram contrárias a essa ideologia. Muitos alemães ajudaram os judeus a fugir, muitos alemães esconderam judeus em suas casas, muitos alemães foram punidos porque foram pegos ajudando os judeus. Então tinha muita gente contrária também a essa política racial nazista, tá, gente? E, finalmente, depois que um judeu polonês desequilibrado pela perseguição a seu povo assassinou o secretário da legação alemã em Paris, Ernest von Hatt, na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, organizou-se um ataque deliberado, apresentado como uma explosão
espontânea da ira alemã contra sinagogas e estabelecimentos judeus em todo o país. Ou seja, eles já estavam cometendo atos terríveis contra os judeus. Aí, de repente, um judeu que já não aguentava mais ser perseguido, no momento de loucura, mata um cidadão alemão. Aí pronto, era a gota d'água que os nazistas queriam. Agora sim, olha, tá vendo? Os judeus estão matando alemães. E aí eles partem para o extermínio total, para a expulsão total dos judeus da Alemanha. Os responsáveis pelo ataque saíram ilesos, enquanto os judeus foram multados em 1,25 bilhão de marcos e viram os seguros a que tinham direito confiscados pelo Estado. A essa chamada Noite de Cristal, seguiram-se a venda forçada de estabelecimentos comerciais e propriedades pertencentes a judeus, a expulsão de suas casas, prisões em massa e conscrição para os trabalhos forçados. Então, a partir daquele momento, aí foi a medida extrema. O judeu era obrigado a vender os seus bens pelo valor que o governo alemão queria pagar. E aí muitos vendem, recebem e acabam não usufruindo, não conseguem sair da Alemanha. Muitos vão presos, muitos vão parar nos campos de concentração. Alguns conseguem fugir, mas eu creio que a grande maioria vai para as prisões e para os campos de concentração. Nenhum judeu podia esperar a proteção das cortes. Do mesmo modo, não havia maiores esperanças para um alemão suspeito de concepções independentes ou envolvido numa disputa com oficiais do partido ou do Estado. Pegaram aí? Sou alemão, mas eu sou de um partido que conspira contra o partido nazista. E eu fui descoberto. Eu tenho o mesmo tratamento de um judeu, o mesmo tratamento de um não alemão. Porque se eu estou conspirando contra o Estado, eu não tenho que usufruir dos direitos do Estado, e sim das penas e das leis de punição do Estado. Ok? Ó, isso que ele diz. Envolvido numa disputa, suspeito de concepções independentes, envolvido numa disputa de oficiais do partido. Então, esses também vão ser punidos. Não contentes com a Gleichschaltung, isso aqui em brasileiro é o alinhamento do judiciário com as cortes ordinárias, os nazistas organizaram cortes especiais, categoria que poderia ser ampliada arbitrariamente. Ou seja, eles já tinham construído toda uma política onde o judiciário já estava alinhado com o executivo, ou o partido nazista. Mas eles criaram uma outra medida para que, se caso algum juiz determinasse alguma sentença contrária aos interesses deles, eles levavam para outra corte. Ó, eles vão criar cortes especiais. Nessas cortes especiais, quem julga são os nazistas. Então, eu sou o juiz e eu vou julgá-lo de acordo com as leis do partido. Certo? Aquilo que o partido acha correto. Se o partido acha que o que a pessoa fez ela é ofensiva ao Estado, mesmo que não haja uma lei que diga que aquilo é ofensivo, mas eu vou puni-lo. As ordens e ações da Gestapo, Polícia Secreta do Estado, não estavam sujeitas à lei. Ou seja, esses caras da Polícia Especial, eles podiam invadir, eles podiam matar, eles podiam prender, eles podiam bater, eles podiam fazer o que eles quisessem. Que como eles eram a Polícia Especial, criada e comandada pelo partido nazista, eles eram imunes às leis, eles podiam cometer qualquer tipo de atrocidade. Não estavam sujeitos à lei. Custódia protetora era o termo cinicamente empregado para os que eram presos e enviados para campos de concentração. Olha só que lindo. Custódia protetora. Uma família inteira de judeu presa e encaminhada a um campo de concentração. Ele está em custódia protetora. Ele está lá preso, mas ele está sob a proteção do Estado. O Estado está cuidando dele. Ele vai sair de lá
Lindo, maravilhoso, mais bonito do que quando ele entrou. Uma data significativa da história da Alemanha nazista foi o 17 de junho de 1936, quando Hitler pôde fundir o controle dos dois impérios que construíra, a polícia e a SS. Criou-se então o que os historiadores alemães chamam de executivo ilegal, uma agência por meio da qual Hitler, responsável apenas perante si mesmo e mais ninguém, podia remover qualquer limitação ao seu poder dentro ou fora da lei. Então, essa criação dessa polícia e dessa SS, junto com a Gestapo, vai dar a Hitler todo o apoio que ele precisava. Então, a partir dessa força que o ampara, essa força literalmente, né? Principalmente a SS, ele pode derrubar qualquer ação legal criada contra ele, mesmo que não haja uma lei que a derrube. Ele cria na hora e faz com que o que foi movido contra ele deixe de existir. Certo? Então, gente, é isso. Deu-se para notar aí vários fatores, vários fatos, várias datas de como o nazismo foi construído dentro da Alemanha, né? Quando a gente fala de nazismo, a gente lembra logo da Segunda Guerra, dos campos de concentração, fica uma coisa meio superficial. Então nós viemos em 2 aulas, trazendo ponto a ponto, para vocês entenderem como tudo isso foi criado. Porque isso não foi da noite para o dia. Hitler voltou ferido da Primeira Guerra, revoltado contra judeus, entrou no partido, assumiu o poder e criou tudo. Não, ele vem toda um imbróglio político, costurando acordos, ora aliados com uns, ora aliados com outros, e assim ele vai criando toda uma rede política até ele chegar ao poder extremo, até chegar a 1939, onde aí ele já começa a dar os passos para a invasão dos territórios europeus, na sua ideia de formar o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. Tá certo? Então é isso, galerinha. Fiquem aí, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa. Forte abraço.